mas o título da palestra é Por que não sou cristão? O que nos leva à figura de Cristo, né? Exatamente. Para ele, não bastava rejeitar Deus. Para não ser cristão, na definição dele, era preciso também não achar Cristo o melhor e mais sábio dos homens. E ele achava? Não. Ele reconhecia, sim, o valor de algumas máximas atribuídas a Jesus, tipo, não resistir ao mal, dar a outra face. Ele até nota que ideias parecidas existiam em Lao Tse, em Buda, não julgar, dar a quem pede, essas coisas. Mas ele tinha um porém aí, né? Tinha. Ele observava, com uma certa ironia, que os próprios cristãos raramente levavam esses ensinamentos ao pé da letra na vida prática. Certo. Mas as críticas dele iam além disso. Iam direto à figura de Cristo como descrita nos evangelhos. E aqui o negócio fica mais espinhoso, digamos. Fica bem mais pontudo, sim. O Russell não poupa críticas diretas. Primeiro, quanto à sabedoria de Cristo. O que ele questionava? O ponto principal dele era a crença explícita de Cristo, registrada em várias passagens, de que a segunda vinda dele aconteceria muito em breve. Tipo, ainda durante a vida daquela geração que o ouviu. Ah, a questão da vinda iminente. Isso. Para Russell, estar fundamentalmente enganado sobre um ponto tão central da própria mensagem, bom, isso não qualificava alguém como superlativamente sábio. Ele via até outros ensinamentos, como não se preocupem com o dia de amanhã, como sendo influenciados por essa crença num fim próximo que não aconteceu. Entendi o ponto. Faz sentido a crítica do ponto de vista lógico. E do ponto de vista moral, onde ele via problemas? Aqui está o nervo exposto para Russell. O ponto central, assim, que mais o incomodava era a crença de Cristo no inferno, no castigo eterno. Isso mexia muito com ele, né? Muito. Ele era categórico. Nenhuma pessoa profundamente humana, compassiva de verdade, poderia aceitar a ideia de uma punição sem fim, uma tortura eterna. Ele achava isso uma doutrina de uma crueldade imensa. E ele via isso refletido em falas de Cristo. Sim, ele apontava o que ele interpretava como uma fúria vingativa em certas passagens. Citava aquela frase: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ele contrastava essa atitude com a calma, a serenidade de Sócrates diante da discordância, até mesmo diante da morte. Uma comparação direta entre as posturas. Exato. Para ele, essa doutrina do fogo do inferno era a origem de muita crueldade e muito medo que se espalharam pelo mundo através do cristianismo. Além dessa questão doutrinária pesada do inferno, ele também se incomodava com alguns episódios específicos narrados nos evangelhos, né? Sim, ele menciona 2 que o perturbavam particularmente. O primeiro é o dos porcos de Gadara. Quando Jesus expulsa demônios para uma manada de porcos. Isso, e os porcos acabam se jogando no mar e morrendo. Russell achava isso um ato de crueldade desnecessária com os animais. Argumentava que um ser onipotente poderia simplesmente ter mandado os demônios embora, sem precisar matar os porcos. E o outro episódio? O da figueira amaldiçoada. Jesus amaldiçoou uma figueira porque ela não tinha figos para ele comer. Só que o próprio texto diz que não era tempo de figos. Ele achou isso irracional? Exato. Via como um ato de irritação sem sentido, uma petulância. E a conclusão dele, depois de analisar esses pontos, era bem dura. Qual era? Que, em termos de sabedoria e de virtude moral, figuras como Buda e Sócrates estariam, na visão dele, acima de Cristo. Pesado. E essa comparação com Sócrates, aliás, não é só dele, né? Um dos artigos que a gente usou, que compara Jesus e Sócrates, explora justamente esse contraste. Perfeitamente. Esse artigo reforça muito a visão do Russell. Ele apresenta Sócrates como o modelo do questionador, sabe? Aquele que usa a dúvida, o diálogo, a razão, para buscar a verdade, sempre com aquela humildade de só sei que nada sei. O método socrático clássico. Isso. E contrapõe com Jesus, que é retratado como falando com autoridade divina, exigindo fé, apresentando verdades reveladas que não estão ali para serem debatidas, mas aceitas. E essa abordagem levaria ao dogma, segundo a análise. Exatamente. Leva a certeza inquestionável ao dogma. E isso era algo que o Russell, como filósofo que prezava a investigação aberta, a dúvida, a razão acima de tudo, rejeitava profundamente. Ele valorizava muito mais o legado socrático. Então, a crítica dele não era só no campo das ideias, da teologia, da filosofia.
Ele via a religião organizada, o cristianismo em particular, como tendo um impacto bem negativo no mundo real concreto. É isso. Sem dúvida alguma. E as fontes que a gente tem trazem exemplos bem fortes disso. Como o quê, por exemplo? Olha, o artigo que fala sobre a postura cristã em relação à sífilis e à educação sexual é um exemplo bem contundente. Russell criticava o que ele chamava de uma atitude mórbida da religião em relação ao sexo. Mórbida em que sentido? No sentido de tratar a sífilis, por exemplo, não como um problema de saúde pública que precisava de informação, de prevenção, de tratamento médico, mas como um castigo divino pelo pecado sexual. Ah, a ideia da doença como punição. Exato. E na visão do Russell, essa atitude obstruiu ativamente o conhecimento médico, a educação sexual e causou um sofrimento imenso e desnecessário. Ele focava muito nos inocentes que sofriam por causa disso. Quem seriam os inocentes nesse caso? Esposas que eram infectadas pelos maridos, crianças que nasciam com sífilis congênita. Ele via aí um padrão de punição coletiva, sabe? Onde os inocentes pagam junto com os culpados. Algo que ele também via em histórias bíblicas, como o dilúvio ou Sodoma e Gomorra. Que coisa terrível pensar nisso. Essa ideia do dogma atrapalhando a vida real, então, não era só na saúde. Ele via a religião tentando silenciar ideias também. Com certeza. A própria vida do Russell é um exemplo disso, né? E em 1940, ele foi impedido de dar aulas de filosofia no College of the City of New York, o CCNY. Por quê? O que aconteceu? Por causa de uma campanha fortíssima de líderes religiosos. Eles achavam as visões dele sobre moral, sobre casamento, muito perigosas e imorais, e fizeram pressão até ele perder a cátedra. Nossa, que perseguição! E o artigo